Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 10 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 8 dados alarmantes sobre segurança digital de pequenas empresas. Campanha maliciosa usa pacotes NPM para ataques de phishing e deepfakes, golpes de extorsão, são impulsionados por essa tecnologia. E eu começo com essa notícia que fala: 8 dados alarmantes sobre segurança digital de pequenas empresas. No mundo digital em constante evolução, a segurança cibernética se tornou uma necessidade central para empresas de todos os tamanhos. Dados recentes, inclusive, revelam que as pequenas empresas, que muitas vezes não têm os recursos necessários para lidar com ameaças digitais complexas, estão entre os alvos preferidos para cyberataques. Uma falha comum dos líderes das pequenas e médias empresas é acreditar que os cyberataques são exclusivos de grandes corporações, o que resulta em uma vulnerabilidade significativa. Segundo levantamentos, os três meios mais invadidos pelos criminosos são atividade na internet, dispositivos móveis e e-mail. De acordo com o estudo How COVID-19 is Impacting Future Investment in Security and Privacy, elaborado pela Ernst Young, os ataques cibernéticos a empresas aumentam 300% na pandemia. No contexto atual em que muitas empresas mantêm suas atividades em home office, as análises mostram que os principais golpes são o roubo de senhas corporativas, ataques via internet e invasão da rede que explora o trabalho remoto. 8 dados que acendem um alerta para a segurança cibernética de pequenas empresas são: 1. O número de ataques a pequenas e médias empresas cresceu no Brasil. De janeiro a abril do último ano, esse nicho foi alvo de 41% dos ataques no país. 2. 46% de todas as invasões cibernéticas afetam empresas com menos de 1.000 funcionários. 3. 82% dos ataques de ransom em 2021 foram contra empresas com menos de 1.000 funcionários, já 37% das empresas atingidas tinham menos de 100 funcionários. 4. Os funcionários de pequenas empresas sofrem 350% mais ataques de engenharia social do que os de grandes empresas. 5. O Brasil é o segundo principal alvo de ataques cibernéticos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 6. 87% das pequenas empresas têm dados de clientes que podem ser comprometidos em um ataque. 7. 27% das pequenas empresas sem proteção de segurança cibernética coletam informações de cartão de crédito dos clientes. E oitavo, 80% das empresas brasileiras acham insuficientes suas medidas de recuperação após ataques e se sentem desprotegidas. São dados, pelo menos esses 8 separados pela matéria, bastante preocupantes e que mostram uma realidade que deveria sim nos preocupar e preocupar bastante. Não simplesmente aqueles que estão atuando, trabalhando em empresas pequenas, mas todos nós. Porque na verdade existe um ecossistema. Muitos serviços dependem uns dos outros. E se o crime não fosse tão atrativo, não valesse a pena, obviamente veríamos muito menos ataques. Então a gente precisa sim pensar em como ajudar as empresas a evoluírem suas posturas de segurança. Os dados preocupam, eles podem ser utilizados para campanhas de conscientização, principalmente quando se trata de sensibilização dos executivos, sensibilização do board. Não há uma fórmula que vá funcionar para todas as empresas, mas é importante entender que todos querem estar seguros. Todos, sem exceção. Porém, o conceito do que é ou não seguro, o conceito daquilo que precisa ser aplicado como boa prática de segurança é desconhecido pela grande maioria das pessoas. É por isso que nós temos tantas fragilidades e tantos ataques acontecendo. Pois bem, se essa é a realidade, o que a gente precisa fazer para mudá-la? Criar essa cultura. Trabalhar nesse aspecto de conscientização, aculturamento. E matérias como essa, obviamente, podem ajudar. Não só essas matérias, mas outras que falam de incidentes e de como eles se materializaram.
Quando você consegue fazer um paralelo sobre a realidade daquela empresa que sofreu aquele ataque e a sua realidade, isso torna o tema mais simples de ser entendido. E também mais simples ou mais facilmente haverá interesse dos executivos em conversar sobre segurança da informação, segurança cibernética. Campanha maliciosa usa pacotes NPM para ataques de phishing. Pesquisadores identificaram outro uso malicioso para pacotes JavaScript hospedados no registro NPM. Hospedagem de arquivos exigidos por kits de phishing automatizados ou inserção de páginas de phishing em aplicativos que agrupam os componentes. NPM é o gerenciador de pacotes do Node, amplamente usado por desenvolvedores JavaScript para compartilhar ferramentas, instalar vários módulos e gerenciar suas dependências. A descoberta pode ser a primeira campanha de uso duplo, na qual pacotes maliciosos de código aberto alimentam ataques de phishing e comprometimentos da cadeia de suprimentos de software, disseram pesquisadores da empresa de segurança cibernética Riverside Labs em um novo relatório. No total, os pesquisadores identificaram mais de uma dúzia de pacotes que faziam parte da campanha, apelidada de Operação Brain Leaks, e foram carregados no registro público NPM entre 11 de maio e 13 de junho, usando nomes que imitavam os pacotes populares como jQuery, React e Vue.js. Os arquivos foram baixados cerca de 1000 vezes no total antes de serem descobertos e removidos. O primeiro lote de 6 pacotes carregados em maio durante a primeira etapa da operação continha arquivos que parecem ter sido usados como parte da infraestrutura de kits de phishing. Esses arquivos incluem dois chamados Standforums Z e React Vue.js e contêm os seguintes arquivos: demo.txt, jQuery.js, jQuery.min.js e package.json. Com base apenas nos nomes, esses arquivos não atrairiam suspeitas, porque jQuery.js, jQuery.min.js são arquivos amplamente usados no desenvolvimento de JavaScript e fazem parte da biblioteca jQuery. No entanto, eles chamam a atenção ou chamaram a atenção dos pesquisadores da Riverside Labs porque suas varreduras detectaram ofuscação de código interno, o que é incomum para pacotes de código aberto. O demo.txt contém código HTML que imita a página de login da Microsoft.com e envia quaisquer credenciais inseridas no formulário para um servidor remoto. Os pesquisadores também encontraram outra página de phishing direcionada às credenciais do Microsoft 365, exigindo o que parece ser um documento borrado em segundo plano com um pequeno pop-up de login da Microsoft na frente. A segunda fase do ataque envolveu um conjunto diferente de pacotes, dos quais 7 foram identificados que se comportaram mais de acordo com os ataques à cadeia de suprimentos vistos no NPM anteriormente. Embora a maioria dos ataques à cadeia de suprimentos que dependem de pacotes NPM maliciosos tenham como alvo desenvolvedores ou organizações de desenvolvimento que consomem esses pacotes em seus projetos, esses pacotes foram direcionados aos usuários finais de aplicativos que os agruparam. Em essência, esse foi um ataque de tipo squatting, pois os pacotes tinham nomes como jQuery Offline, Vue Offline Z, jQuery Download New, variações de estruturas e bibliotecas populares. Os invasores provavelmente contaram com desenvolvedores que incorporaram acidentalmente esses pacotes em seus aplicativos e seu conteúdo reflete isso. E esse é um bom ponto. Aliás, é um excelente ponto. O quanto nós temos analisado os pacotes que, via de regra, baixamos de repositórios públicos. Você costuma fazer análise, tanto análise de código, propriamente dita, quanto análise de anti-malware. São realmente premissas básicas que deveriam ser atendidas antes de adotar bibliotecas públicas. Infelizmente, não dá para confiar em tudo que vem de repositórios, mesmo aqueles mais conhecidos, porque, eventualmente, como alguma matéria no passado disse, algumas páginas acabam sendo abandonadas,
e aí os criminosos acabam reutilizando. Muitos domínios acabam sendo abandonados também, e aí existem referências em códigos antigos que podem tentar pegar atualizações, e os criminosos, sabendo disso, podem redirecionar para código malicioso, etc. Então, é preciso sim fazer esses testes, é preciso sim acompanhar essas evoluções e todas as ameaças, porque do contrário, podemos ser a próxima vítima. E na última matéria de hoje, deepfakes, golpes de sextorção, são impulsionados por essa tecnologia. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, FBI, está alertando sobre o aumento de campanhas de extorsão, onde criminosos utilizam ferramentas de inteligência artificial prontamente disponíveis para criar deepfakes sexualmente explícitos a partir de fotos inocentes de pessoas e, em seguida, as assediam ou chantageiam. De acordo com um recente comunicado de serviço público divulgado pelo FBI, o órgão tem recebido um número crescente de relatos de vítimas cujas fotos ou vídeos foram alterados para conteúdo explícito. Os vídeos envolvendo adultos e menores de idade são divulgados em redes sociais ou sites pornográficos. Preocupantemente, a rápida evolução da tecnologia permite que praticamente qualquer pessoa crie conteúdo explícito adulterado que aparenta envolver adultos ou até mesmo crianças sem o seu consentimento. Isso leva ao assédio, chantagem e principalmente à sextorção. Às vezes, a própria vítima encontra o conteúdo, outras vezes são alertadas por alguém, e às vezes são contatadas diretamente pelo criminoso. Normalmente, em seguida, os criminosos podem exigir um pagamento em dinheiro, caso contrário, compartilhará o conteúdo com amigos e familiares, exigir imagens ou vídeos sexualmente explícitos genuínos, e esse último pode envolver sextorção, uma forma de chantagem em que o criminoso engana ou coage a vítima a compartilhar conteúdo sexualmente explícito de si mesma e, em seguida, ameaça divulgá-lo, a menos que sejam pagos ou que mais imagens e vídeos sejam enviados. É uma tendência em rápido crescimento, sobre a qual o FBI tem sido obrigado a emitir alertas públicos ao longo do último ano. Geralmente, em casos de sextorção, a vítima é abordada na internet por alguém que finge ser outra pessoa. Essa pessoa engana a vítima até obter as imagens, vídeos explícitos. No caso da extorsão impulsionada por deepfake, as imagens falsas são um meio pelo qual as vítimas são chantageadas. Não é necessário estabelecer amizade. Em um contexto relacionado, alguns criminosos realizam golpes de sextorção por meio de e-mails nos quais afirmam ter instalado malware no computador da vítima, supostamente permitindo gravar o indivíduo assistindo conteúdo pornográfico. Eles incluem detalhes pessoais, como uma senha antiga de e-mail obtida em um vazamento de dados históricos, para tornar a ameaça, quase sempre vazia, mais realista. O fenômeno dos golpes de sextorção por e-mail surgiu com o aumento da conscientização pública sobre ameaças em si. Os deepfakes são criados usando redes neurais, o que permite aos usuários falsificar efetivamente a aparência ou áudio de uma pessoa. No caso de conteúdos visuais, eles são treinados para receber uma entrada de vídeo, comprimi-la por meio de um codificador e, em seguida, reconstruí-la com um decodificador. Isso pode ser usado para transpor efetivamente o rosto de uma pessoa para o corpo de outra e fazer com que ele imita os mesmos movimentos faciais da segunda pessoa. A tecnologia existe há algum tempo. Um exemplo viral foi um vídeo de Tom Cruise jogando golfe, fazendo mágica e comendo pirulitos, que recebeu milhões de visualizações antes de ser removido. A tecnologia também foi usada para inserir rostos de celebridade e outras pessoas em vídeos obscenos. A má notícia é que a tecnologia está se tornando cada vez mais acessível para qualquer pessoa e está amadurecendo ao ponto em que até mesmo pessoas com pouca experiência técnica podem usá-la com efeitos bastante convincentes. É por isso que o FBI e outras instituições estão preocupados, uma vez que esse conteúdo sintético é divulgado às vítimas, podem enfrentar desafios significativos para impedir o compartilhamento contínuo do conteúdo manipulado ou sua remoção da internet. Isso pode ser mais difícil nos Estados Unidos do que na União Europeia, onde as regras do GDPR em relação ao direito ao esquecimento exigem que os provedores de serviços removam conteúdos específicos mediante solicitação do indivíduo. No entanto, mesmo assim,
seria uma experiência angustiante para os pais ou seus filhos. No mundo digital, sempre conectado e de compartilhamento constante, muitos de nós publicamos e criamos uma quantidade enorme de vídeos e fotos pessoais disponíveis na internet. Essas imagens são inofensivas o suficiente, mas infelizmente muitas delas estão prontamente disponíveis para visualização por qualquer pessoa. Aqueles com intenções criminosas, sempre que encontrarem uma maneira de usar esses recursos visuais e a tecnologia disponível para fins nefastos. E aí que muitos deepfakes entram em cena, já que hoje em dia quase qualquer pessoa pode criar esse tipo de conteúdo sintético mais convincente. É melhor se antecipar a tendência agora para minimizar os danos potenciais para você e sua família. É uma matéria que preocupa, né? Não chega a ser uma técnica, né? Uma tática antiga, né? Ela é relativamente nova, mas já tem aí alguns materiais. Quem de vocês provavelmente já não viu o conteúdo no Instagram de alguém que teve a sua conta hackeada, por exemplo, com um vídeo dizendo para confiar em determinado site ou serviço, ou fazer depósito, ou dizer que obteve alguma vantagem fazendo depósitos, etc. Essa é uma das técnicas utilizadas pelos criminosos. Infelizmente, vai ficar cada vez mais difícil acreditarmos na origem de todo o material que existe na internet. Por mais que alguns países atendam essas solicitações de remoção, há muitos outros países que ignoram esse tipo de necessidade. E onde vocês já acham que os criminosos vão acabar hospedando esses conteúdos ou fazendo a divulgação? Onde não existe legislação, onde for terra de ninguém. Então, isso é bastante preocupante. A gente precisa continuar trabalhando forte na educação, mas principalmente para que as pessoas não caiam nesses golpes, não caiam nesse tipo de chantagem, compartilhando ainda mais informações, compartilhando ou pagando para tentar se livrar de alguma chantagem. Infelizmente não dá para acreditar mais hoje em dia nesses conteúdos. O que fazer? Conscientizar. Conversar com os familiares, conversar com amigos, mostrar que existe esse tipo de ameaça e que todos precisam estar cientes e preparados para esse tipo de situação. Infelizmente é isso. Na medida do possível, em alguns contextos, né, tentar não se expor, tentar evitar a divulgação pública de materiais, quando possível. Isso também pode ser uma forma, obviamente, de diminuir a possibilidade de que materiais pessoais sejam compartilhados ou utilizados justamente para que esses mecanismos sejam criados. Então esse é um ponto também bastante importante. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.